Bom dia, pessoal. Meu nome é Kícia, sou consultora de demanda da Zoetis e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a Apoquel. A gente tem o slogan famoso do Apoquel. Hoje ele tá famoso, está até na Globo. Coçou, Apoquel. Toda a paz e alívio que a coceira traz. Gente, hoje, falando um pouquinho especificamente de prurido, né, de uma doença alérgica, de coceira, né, no cão. Os problemas de dermato hoje, eles são um dos principais motivos que um tutor acaba buscando um médico veterinário, uma clínica, uma pet shop. Né? Como eu sempre digo, né? O cãozinho hoje, ele saiu do quintal e ele está dentro de casa, ele está na nossa cama, ele está com a família, ele está no sofá, ele está com a gente, brincando com a família toda. E esse cão que está sempre se coçando, né? Que para uma brincadeira, que para de comer para se coçar, ele gera um incômodo em nós, né, no próprio tutor, não só ele mesmo com essa condição de prurido, né, que incomoda, mas a gente também, né, o tutor muitas vezes olha aquele incômodo do animal e fica incomodado, fica preocupado e busca hoje resolver esse problema. Então, a gente diz que, de fato, problemas dermatológicos hoje, eles são uma das principais e das maiores causas de um tutor procurar ajuda, né, numa clínica ou numa pet shop. Então, e o prurido é o principal sinal, tá? E o objetivo hoje do médico veterinário que recebe esse animal, né, ou até mesmo de uma pet shop, né, que eventualmente tem esse tutor buscando por ele por uma ajuda. Olha, meu cãozinho não para de se coçar, o que eu faço? Né? Então, o nosso principal objetivo, a gente quer reduzir ou eliminar esse prurido, né? Porque gera um incômodo, tanto para o tutor quanto para aquele pet. E fazer o diagnóstico e controlar a causa desse prurido, né? A gente não adianta só controlar, fazer com que essa coceira diminua ou eliminar essa coceira. A gente precisa entender o que está acontecendo para, de fato, acabar com aquele problema. Né? Então, é comum o cão se coçar? A gente fala, poxa, então ele não pode se coçar que ele vai ter algum problema? É comum, os cães eles se coçam, eles se lambem, eles dão mordiscadinha, eles se esfregam no chão, isso é absolutamente comum, é um hábito natural do cão, né? Uma coceira ocasional, ela pode ser normal, não há problema, né? Faz parte da natureza desse animal. No entanto, esse animal que eventualmente interrompe alguma atividade, como brincar e comer, tem perda de pelo, né, ou algum dano na pele, de tanto que ele se coça, ou que ele se esfrega, que ele mordisca, que ele lambe, ele ocasiona uma ferida, né, algum dano àquela pele, sim, aí a gente tem que se preocupar. Né? A coceira ela não pode ser um incômodo nem para o tutor, que está vendo aquele cão se coçar, e nem para o cão. Né? Então, se é um hábito natural, ele não gera um incômodo na gente, porque naturalmente a gente até muitas vezes olha e acha que ele está brincando, que fez aquilo, mas ok, parou. Se eventualmente está muito frequente, a ponto de nos incomodar e a gente entender, identificar, olhar para aquele cão e entender que ele está incomodado, aí sim a gente tem que se preocupar. Então, coceira, lambedura, mordiscar ou esfregar-se constantemente são muitas vezes sinais de uma doença alérgica. Esse cão pode ser um cão alérgico, ou ele está com uma condição pontual, específica ali naquele momento, naquela situação, que está ocasionando uma coceira mais frequente, mais intensa, né? Então, se o seu cão se coça mais do que normal, o veterinário precisa ajudar, né? Ele pode ajudar. Então, essa é a primeira abordagem que a gente tem que ter quando o tutor chega até nós e fala, o que eu faço? Meu cachorro não para de se coçar. É a gente entender como é que tá essa coceira, né? Mas ele coça muito mais do que normal, como é que é? É o dia inteiro, é só à noite, é de dia, incomoda, você acha que ele está se machucando? E de fato, né, a primeira coisa sempre é orientar que esse tutor busque um médico veterinário para orientar ele. Mas até para a gente entender, né, por que esse cão se coça? A coceira ela é muito frequente no cão, né? E hoje ela é mais comumente causada por uma alergia à pulga. Então a gente, né, tem formas de prevenir que esse animal não tenha uma coceira ocasionada por uma alergia à pulga, a gente pode lançar mão de produtos para controlar a pulga, uma alergia de contato, às vezes aquele animal que eventualmente entrou em contato com um produto, né, de limpeza da casa ou com alguma roupa
ou roupa de cama, né, ou roupinha que a gente coloca nele, e foi lavada com algum produto que eventualmente ele possa ter alguma alergia. Então, a gente entende isso como uma alergia de contato, e isso é muito comum, né? Quando a gente vai fazer diagnóstico de alergia, a gente tem uma série de situações que a gente precisa considerar, né? Muitas vezes usa produtos de limpeza que esse animal vai eventualmente ter alguma alergia. A alergia alimentar hoje é uma causa absolutamente comum, né? É uma frequência muito alta um animal ter uma alergia ocasionada por alimentos, e dermatite atópica, né? Que é uma doença de pele. E que causa uma coceira muito intensa, né? Para chegar num diagnóstico de dermatite atópica, é realmente um caminho longo até a gente conseguir identificar, diagnosticar qualquer uma dessas causas aqui. E como saber quando a coceira pode ser um problema, né? Como eu comentei, quando é normal e quando é mais do que o normal. Então, se esse tutor observar sinais, os sinais que eu vou comentar agora, pode eventualmente, de fato, precisar de um tratamento. Esse animal lambe muito, né, com muita frequência, a gente vê o animalzinho que lambe a patinha, lambe o coxim, né, a ponto de ocasionar, de fato, uma lesão, uma coceira mordiscando constantemente alguma parte do corpo dele, rolar ou se esfregar no chão de forma excessiva, né, a gente olha e identifica que ele não está brincando, não é só aqui e ali que ele faz isso, é uma frequência muito grande, né? A ponto da gente entender que ele está querendo de fato se coçar uma região em que ele não consegue fazer, né, chegar até ela com a boca ou com a própria patinha, ele começa a se esfregar muito. Esse animal eventualmente está perdendo pelo, né? A gente vê ou o próprio pelo caindo pela casa, né? Ou regiões do corpo desse animal com falhas, né, de pelagem. Então isso é muito preocupante, é uma forma da gente identificar que aquele animal tem alguma condição que necessite de um tratamento. Se ele apresentar algum problema no ouvidinho recorrente, né, hoje a gente vê muita causa de otite recorrente, eventualmente ele teve uma vez, tratou, curou, ok, mas se ele tem uma recorrência daquele problema no ouvido, isso sim é preocupante, a gente precisa identificar o que está acontecendo, aquele animal que chacoalha a cabeça, né? Então a orelha tem secreção, tem um cheiro forte, isso tudo, o odor, ele acaba sendo muitas vezes um sinal de que a gente precisa olhar com mais atenção. Né? Então, às vezes, aquele tutor não prestou muita atenção, né? Não identificou alguns sinais. Se, eventualmente, aquele animal chacoalha a cabeça, né? Ou tem um odor um pouco mais desagradável na região do ouvido ou em qualquer outra região, isso acaba sendo um dos sinais para o tutor, né? Porque aquele tutor que não viu, não percebeu, não prestou atenção, ele vai se incomodar pelo cheiro. Né? As alterações na pele, a gente identificar que aquela pele está um pouquinho mais avermelhada ou está com uma casquinha, né? Saindo, parece que está descamando, isso tudo faz com que a gente olhe com mais atenção. Né? E o odor na pele, como eu comentei com vocês, né? Não só na questão do ouvido. Então, algumas opções de tratamento, a gente tem uma série de opções de tratamento para que esse cão seja, após o diagnóstico desse cão, para que esse cão seja tratado, né, para reduzir, para eliminar essa causa de base, né? O cão está coçando, tem atrás dessa coceira tem uma causa, e a gente precisa entender, identificar qual é essa causa, para tratar essa causa, né? Se a gente não trata essa causa, não elimina essa coceira vai sempre existir, mesmo que a gente use algum produto que faça com que ela pare por algum momento, se a causa de base, se o que está ocasionando aquela coceira não for resolvido, esse animal vai sempre estar se coçando, então esse tutor vai estar sempre preocupado, vai estar sempre precisando buscar ajuda. Boa notícia é que existe tratamento seguro e eficaz disponível para ajudar esse cãozinho, né? Então, sempre, mais uma vez, orientar que essa pessoa procure um médico veterinário para entender o que está acontecendo com esse cão e fazer o tratamento correto. Mas a gente tem outras possibilidades, né? De entender, de ajudar esse tutor. Então, o Apoquel, ele entra aqui, né, como uma abordagem inovadora no tratamento dessa coceira. Algumas perguntas, né, que a gente pode fazer para esse tutor quando ele busca ajuda com a gente. Né? Como é que eu sei que a coceira do meu cachorro é normal?
né? A primeira coisa que a gente vai tentar explicar para ele, né? Como eu comentei com vocês, essa coceira ela pode ser normal ou ela pode não ser. Como é que eu vou identificar que ela está acima do normal? O meu cão ele pode estar se coçando por decorrência de uma doença alérgica de pele? Né, será? Esse tutor tem que se perguntar, será que ele está com alguma alergia? Será que eu usei algum produto diferente? Será que eu dei algum alimento diferente nos últimos tempos? O que eu devo fazer se essa coceira do meu cão parece ser mais frequente que o normal? A gente tem que buscar um médico veterinário. Existe um tratamento que já que ajude essas causas colaterais, né, com efeitos colaterais, que algum medicamento que o meu cão vai tomar e ele não vai ter muitos problemas? Como é que a gente pode entender isso tudo, né? Por que o meu cão está sempre se coçando? Significa que algum problema pode ser que eventualmente ele tenha de fato. Então, a gente, né, aqui que a gente entra com a Apoquel, né, a abordagem para o tratamento dessa coceira, especificamente desse prurido, né? Então, diferente de uma terapia comum com corticoide, por exemplo, que hoje acaba sendo mais buscado, né, mais utilizado pelos tutores, né? Eles acabam sabendo até de cabeça, aquele tutor que tem um cachorrinho que não para de se coçar, ele já até sabe que se o veterinário mandar dar corticoide, ele já sabe que teria que, de fato, dar corticoide. A Apoquel é um tratamento diferente, né? Então ele foi desenvolvido para agir diretamente na fonte da coceira. A gente tem alguns problemas com outros tipos de medicamentos, né? Que é o caso aqui do corticoide, da ciclosporina ou de antihistamínico, né? Especificamente falando do antialérgico. Todos esses medicamentos, eles vão ocasionar uma série de efeitos colaterais, né? Até a gente pensando como ser humano, né? A gente, quando tem eventualmente que tomar um corticoide, a gente já fica até um pouco preocupado, porque a gente sabe que dependendo do tempo desse tratamento, do tempo que a gente tiver que tomar esse tipo de medicamento, o nosso organismo vai ter uma série de consequências, né? Então, a gente sabe que isso pode eventualmente acontecer. E o Apoquel, ele não tem esse problema, né? Ele não é uma terapia comum, ele é uma terapia inovadora, né? Que tem uma abordagem diferente. Ele vai controlar especificamente o prurido, a coceirinha desse animal, né? Ele não vai ter efeitos colaterais no organismo desse animal. O Apoquel ele tem como alvo a causa da coceira, então ele tem um efeito mínimo em outras partes do corpo do cão, diferente de outros medicamentos, né? Ele não vai ter uma listagem enorme de efeitos colaterais, como é o caso de outras classes de medicamentos. E ele tem um efeito muito rápido, que é o que a gente quer. A gente vê esse animalzinho incomodado, se coçando muito, com uma intensidade muito alta, a gente quer resolver essa situação, né? A gente quer aliviar esse incômodo dele. Então, o Apoquel atua independentemente do tipo de alergia. Ele vai começar a agir em 4 horas, né? Então, ele é tão rápido quanto qualquer outro medicamento que daquelas classes que a gente eventualmente tem algum efeito colateral. Né, ele tem um efeito muito rápido, em até 4 horas esse animal já tem esse prurido controlado. Né? O Apoquel alivia a coceira por 24 horas após uma única dose, então aquele animalzinho que tomou até 4 horas, ele vai começar a ter esse alívio dessa coceira e em 24 horas vai acabar com a gente vai ter o alívio de toda essa coceira já a partir do primeiro dia de tratamento, né? E ele é seguro e eficaz em longo prazo, né? Que não é o caso, né? Quando a gente usa outras classes de medicamentos, a gente tem um pouco essa preocupação do tempo que aquele animal está utilizando, né? Está tomando aquele medicamento. O Apoquel ele não tem esse problema. Então, as indicações de Apoquel, né? A gente pega uma alergia de pulga, né? Como eu comentei com vocês, todas essas causas, elas são possibilidades que ocasionem o prurido, né? Alergia de pulga, uma alergia alimentar, a alergia de contato e a dermatite atópica. E o Apoquel ele vai pegar essas quatro causas, né? Todas essas causas. Então, o controle do prurido associado a uma dermatite alérgica e o controle de dermatite atópica em cães com mais de 12 meses de idade. Então, o Apoquel ele é indicado para cães acima de 1 ano, né? Então, a gente vai ter esse amplo espectro dele. Se esse animal eventualmente, eu não identifiquei que ele tem uma alergia à picada de pulga, mas ele não para de coçar e eu administrar o Apoquel, ele vai cessar esse prurido, ele vai ter o alívio desse prurido. Com a alergia alimentar, a mesma coisa, com a alergia de contato com a dermatite atópica. Qual é a nossa preocupação? Como eu comentei, se a gente não elimina a causa base, aquilo que de fato é a origem daquela coceira, o que está ocasionando aquela coceira,
esse animal, em algum momento, ele vai voltar a se coçar, porque a gente não eliminou a causa. Se, por exemplo, esse animal tem uma alergia alimentar, e eu fiz o Apoquel, administrei Apoquel, ele parou com a coceirinha, mas ele continua comendo, por exemplo, carne de frango, que é uma causa comum de alergia. Ele vai, eventualmente, a gente não eliminou a causa de base dele, a gente não eliminou aquilo que de fato está ocasionando aquela coceira. Então, é sempre importante, por mais que a gente faça, o nosso objetivo principal aqui é aliviar esse prurido, mas esse tutor, ele precisa entender que é importante ele buscar um médico veterinário, uma ajuda, para entender a causa daquele prurido e eliminar aquela causa. E aí a gente vai ter um tratamento totalmente eficaz. Aqui um videozinho rapidinho para vocês. Você sabia que 40% dos atendimentos da clínica são dermatológicos? E destes, cerca de 60% apresentam prurido. Esse sintoma incomoda muitos tutores. Por isso é muito importante o seu controle. Então, como abordar um cão com prurido na rotina clínica? O animal com prurido arranca os pelos e fica com a pele arranhada e machucada, causando muito desconforto aos cães e seus tutores. A causa pode ser dermatite alérgica desencadeada por diversos fatores. Caso não seja tratada, o quadro pode piorar, levando a problemas mais complicados. Antes de pensar em causas alérgicas, é preciso considerar infestações por parasitas e infecções por fungos e bactérias. Vários métodos de diagnóstico podem ser empregados para descartar parasitas e infecções secundárias. Essas técnicas podem ser utilizadas para a exclusão de ectoparasitas. Essas técnicas podem ser recomendadas para a exclusão de infecções secundárias. Muitas vezes, tanto os parasitas quanto as infecções secundárias podem estar presentes no mesmo animal. Por isso, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial. Trate os parasitas com Simparic ou Revolution e trate as infecções secundárias com Sinulox ou com Venia. Apoquel pode ser utilizado neste momento para ajudar no alívio do prurido, porém é muito importante que a causa de base seja tratada ao mesmo tempo. Antes de começar a triagem para dermatites alérgicas, certifique-se de que não tenham permanecido ectoparasitas como pulgas e carrapatos. Apoquel pode ser utilizado neste momento para ajudar no alívio do prurido, porém utilize Simparic ou Revolution para eliminar pulgas e carrapatos. Lembre-se de manter o controle de ectoparasitas durante todo o período de triagem para doenças alérgicas. Apoquel pode ser utilizado para ajudar no alívio do prurido. Nas primeiras 3 semanas, Apoquel alivia o prurido até que a sensibilização aos parasitas passe. Pare Apoquel ao final deste período para avaliar se o prurido melhorou. Caso não haja mais prurido com controle de ectoparasitas, fecha-se o diagnóstico de dermatite alérgica por picada de ectoparasitas. Não se esqueça de manter o controle com Simparic ou Revolution mensalmente. Se o prurido persistir mesmo com o controle de ectoparasitas, deve-se pensar em alergia alimentar. A dieta de eliminação deve ser feita por pelo menos 8 semanas. Qualquer alimento fora da dieta prescrita não pode ser oferecido ao animal. Apoquel pode ser utilizado durante a dieta para ajudar no alívio do prurido, até que o animal seja dessensibilizado. O prurido deve ser avaliado nas pausas de Apoquel. Mesmo que o prurido volte na pausa de Apoquel, é importante a manutenção da dieta até a 8ª semana. Caso não haja mais prurido com a nova dieta, fecha-se o diagnóstico de alergia alimentar. Não se esqueça de manter a dieta e o controle dos ectoparasitas com Simparic ou Revolution mensalmente. Se o prurido persistir mesmo ao final da nova dieta, fecha-se o diagnóstico de dermatite atópica. Lembre-se de que o tratamento da dermatite atópica é multimodal. Isso significa que é necessário controlar ao longo de toda a vida do animal ectoparasitas e infecções secundárias, quando eles aparecerem. Além disso, é importante manter a pele perfeitamente saudável e hidratada. Isso pode ser feito com a utilização de shampoos apropriados e produtos para manter a barreira cutânea saudável. Apoquel manterá o cão com o prurido controlado, vivendo feliz e tranquilo durante toda a vida.
Apoquel, alívio imediato contra a coceira. Então, para a gente entender, né, as causas, né, de coceira, do prurido, elas são das mais diversas, né? Então, quando esse tutor buscar por nossa ajuda, a primeira orientação é que ele busque um médico veterinário. E a gente tem como mostrar para ele que ele pode controlar esse prurido, né, imediatamente. A gente tem como ajudar que esse alívio, ele possa levar esse alívio da coceira para aquele cãozinho, né, com o uso de Apoquel e fazendo um controle de pulgas e carrapatos com Simparic ou Revolution, né? Sempre vão auxiliar no controle desse prurido. Qualquer dúvida, entre em contato com o SAC. Muito obrigada.